No mercado dominado por vinhos varietais, que são aqueles vinhos feitos predominantemente por uma única uva, o consumidor muitas vezes, por desconhecimento ou mesmo por medo, deixa de provar os cortes ou blends, que são os vinhos feitos a partir da combinação de diferentes uvas. Meu nome é Maurício Roloff, eu sou professor da ABS-RS e hoje a gente vai destacar 5 cortes clássicos para você que quer conhecer um pouquinho melhor esses vinhos que combinam diferentes uvas dentro de uma mesma garrafa. Se por um lado os vinhos varietais são bastante educativos, porque a partir da degustação de uma única uva em diferentes exemplares, a gente vai aprendendo as características daquela uva, como ela se comporta em diferentes terroirs, então o vinho varietal é bastante educativo. Mas o vinho feito a partir de um corte, ele também traz muitas vantagens. A primeira delas é complexidade. A partir da combinação de diferentes variedades, a gente tem uma complementaridade. E é exatamente isso que se busca ao combinar diferentes uvas. Em segundo lugar, a gente pode dizer que boa parte dos vinhos feitos a partir de cortes, eles têm uma regularidade. Em diferentes safras, dependendo da condição de amadurecimento de uma uva e outra, é possível ir combinando essas uvas de maneira a chegar, ano após ano, mais ou menos no mesmo estilo de vinho. Então, o corte muitas vezes nos dá essa regularidade. E em terceiro lugar, esses cortes, as combinações de diferentes uvas, muitas vezes são uma expressão regional. Isso quer dizer, diferentes regiões, diferentes terroirs têm cortes tradicionais. E a gente vai abordar 5 que são bastante representativos. Talvez o mais tradicional, o mais conhecido, é o chamado corte bordalês. Ele é, como o nome diz, criado em Bordeaux, na região de Bordeaux, na França, que é conhecida principalmente pelos seus vinhos tintos. Ele vai agregar as uvas Cabernet Sauvignon e Merlot, predominantemente, mas também pode contar com outras uvas, como Petit Verdot ou Cabernet Franc, ou até mesmo outras variedades. Mas toda vez que ouvir falar em corte bordalês, com certeza, Cabernet Sauvignon e Merlot são as uvas titulares. E a gente tem aí a Petit Verdot e a Cabernet Franc entrando na posição de reserva. Geralmente são vinhos de mais corpo, mais estruturados e que trazem uvas que são muito conhecidas. E, por vezes, são porta de entrada para os consumidores que querem começar a explorar esse mundo dos cortes. Para quem quer fugir um pouco dessas uvas muito famosas, muito populares e provar algo diferente, mas também bastante tradicional no mundo dos cortes, a sugestão é o corte riojano. Aqui a gente vai ter Tempranillo como a uva principal, ocupando mais ou menos 80% da garrafa, e 20% de Garnacha. São duas uvas muito simbólicas da Espanha. Só que, a exemplo do corte bordalês, a gente pode contar com outras uvas nesse corte, geralmente com participações menores. Geralmente a uva que participa, que entra aqui também como reserva, é a Mazuelo ou então a Graciano. Esse é um corte muito focado em envelhecimento. A região da Rioja tem uma longa tradição de vinhos maduros, de vinhos que aguentam bastante tempo e que são feitos para serem tomados após algum período de guarda. Não quer dizer que se a gente encontrar esse corte em outros lugares do mundo, necessariamente precisa ser um vinho mais antigo, um vinho de guarda. Não. Também há outros exemplares que combinam essas uvas e que são vinhos jovens, prontos para beber. Um terceiro corte de uvas tintas que é bastante popular mundo afora é o chamado corte GSM. Embora comece com a letra G e que identifica a uva Garnacha, a grande estrela desse corte é a letra S, da uva Syrah. Esse trio também é complementado pela M, que é a uva Mourvèdre. Então a gente vai encontrar esse corte no sul da França, no norte da Espanha, na Austrália. Geralmente onde a gente tem a boa expressão da uva Syrah, a gente vai encontrar também a combinação com essas duas outras uvas. Os Estados Unidos são outro exemplo de lugar que vem fazendo excelentes exemplares a partir da combinação dessas uvas, e aqui a gente tem uma complementaridade muito legal. A Syrah trazendo bastante corpo, um tanino bastante macio, bastante fruta, a Garnacha trazendo uma composição de álcool bastante importante, e a Mourvèdre ou Monastrell trazendo um pouquinho mais de tanino rústico, uma certa astringência. Então, de novo, a gente tem uma complementaridade sensacional.
Saindo um pouco do mundo dos tintos, a gente vai encontrar outras combinações importantes. E sem dúvida nenhuma, entre os espumantes, a combinação mais famosa é entre Chardonnay e Pinot Noir. Ela tem origem em Champagne, e essa é uma combinação que é, na região de Champagne, complementada ainda pela presença da uva Meunier. Então, quando a gente fala um corte clássico de Champagne, mesmo que a gente esteja falando de produtos que não sejam da região de Champagne, que sejam espumantes feitos em outras partes do mundo, a gente pode contar com Chardonnay e Pinot Noir. A uva Meunier, ela não é tão popular assim. A gente vai encontrar ela em algumas partes dos Estados Unidos, ela é plantada também na Austrália, mas não é uma uva amplamente difundida. Então, toda vez que alguém fizer referência a esse espumante é feito a partir do corte clássico de Champagne, certamente Chardonnay e Pinot Noir fazem parte da composição. E para não deixar os vinhos brancos de fora dessa brincadeira, eu vou sugerir um corte muito regional e muito característico de uma região específica do planeta, que é o Alentejo, no sul de Portugal. De lá saem vinhos brancos deliciosos, bastante encorpados, excelentes para harmonização e que são tradicionalmente feitos a partir de 3 uvas: Antão Vaz, Roupeiro e Arinto. De novo, a gente tem aqui uma uva, que é a Antão Vaz, trazendo um pouquinho mais de corpo e estrutura. A gente tem a Roupeiro trazendo um pouquinho mais de potência aromática e Arinto com uma acidez muito marcante. E embora esse seja um corte que não seja muito reproduzido em outras partes do mundo, ele traz características que a gente está abordando aqui, que é essa identidade regional, essa assinatura regional, essa identidade local para vinhos feitos em uma parte específica, um terroir muito específico dentro de Portugal. Vale a pena degustar e, claro, se a gente tem a oportunidade de degustar essas uvas de maneira isolada e depois no corte, o corte em si passa a fazer mais sentido. Mas, sinceramente, esse é um exercício educativo, mas que não é fundamental. Eu sei que às vezes degustar um corte como esses, a gente tem a sensação de que não está aprendendo sobre a característica de cada uma das uvas, o seu papel na sua colaboração para o perfil final daquele vinho. Mas às vezes não precisa. Muitas vezes o interessante é entender o conjunto daquelas uvas na garrafa simplesmente como uma expressão regional, uma assinatura local, e assim também explorar o terroir de uma maneira diferente. Nos nossos cursos de sommelier, tanto no online quanto no presencial, a gente tem a chance de degustar diferentes uvas, degustar diferentes cortes e explorar muito dessa identidade regional de cada terroir, de cada região produtora do planeta. Se quiser saber mais a respeito dos nossos cursos, é só entrar no nosso site ou nos seguir nas redes sociais. Um abraço e até a próxima!